você estava falando, que está gravando agora, gente, pelo amor de Deus. Ó, calma. Iniciou. Então, vamos lá? Conceito. O concurso de pessoa é ciência voluntária em colaboração de duas ou mais pessoas em uma mesma infração penal. Então, consciência, tá? Voluntária. Perdão, é a ciência voluntária com a colaboração. Então, nós vamos estudar a colaboração de duas ou mais pessoas em uma infração penal, sendo desnecessário o acordo prévio entre elas, bastando que uma adira, e a palavra está certa, por mais feia que seja, a conduta de outro. O que isso quer dizer, gente? Não, vamos lá. Não precisa que eu e a Lidiane, combinemos o crime. Pode ser que no meio, no caminho, quando eu estiver quase cometendo, ela veja que eu estou quase cometendo o crime, ela vem e me auxilia. Tá? Isso já seria um concurso de pessoas, a gente não precisa nem se conhecer. Ok? Vamos lá. Quem se lembra a diferença de crime unissubjetivo e plurissubjetivo? Quem se lembra? O crime unissubjetivo e plurissubjetivo. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. Pluralidade de pessoas e condutas. O que é exigido no concurso de pessoas, gente? Mais de uma pessoa praticando mais de uma conduta, né? Nós temos que ter mais de uma pessoa praticando mais de uma conduta. Nexo causal. Relevância causal de cada conduta. A conduta de cada um dos agentes tem que ter relevância para o cometimento do delito. Então, suponhamos, eu quero matar a Jennifer. Eu peço uma arma emprestada para a Lidiane. A Lidiane fala, nossa, estou te emprestando arma para você matar a Jennifer. Não é emprestou sem saber. Estou te emprestando arma para você matar a Jennifer. Ok. Eu vou, beleza, obrigado, pego a arma dela. Quando eu vou sair para matar a Jennifer, eu acho a minha arma que estava lá em casa. Eu tinha perdido, eu achei. Então eu não usei a Lidiane. Não usei a arma que a Lidiane me emprestou. Ela teve alguma participação nesse crime? Nenhuma. Tem que ter um nexo causal. Lembra que a gente estudou? Conduta, resultado, nexo de causalidade? Ela teve uma conduta de me entregar uma arma. Teve o resultado morte? Teve. Mas a arma dela foi usada? Não. Então, não tem nenhuma participação dela. Ok? Identidade da infração penal. Os agentes têm que querer cometer a mesma infração. Eles têm que ter esse dolo, essa vontade de cometerem a mesma infração penal. Ok? E tem que ter um liame subjetivo, ligação, vínculo, psicológico e subjetivo entre os agentes do delito. Por que nós vamos falar disso? Vamos falar o seguinte. Vamos lá. Eu e a Jennifer queremos matar agora. Deixa eu achar alguém para matar. Vamos matar a Giovana hoje. Eu e a Jennifer queremos matar a Giovana. O que a gente faz? Só que a gente não se conhece. Eu nem sei quem é a Jennifer. E ela também não conhece. Eu quero matar a Giovana por meus motivos, que a Giovana me incomoda. E a Jennifer quer matar a Giovana por outros motivos. Ok? Tudo bem. Então eu me escondo atrás de uma moita. A Jennifer se esconde atrás de outra moita. Ficamos lá escondidos esperando ela passar. Quando ela passa, nós dois atiramos. Vejam bem, nesse caso, nós dois vamos responder por homicídio. Individualmente, sem concurso de pessoas. Nós não tivemos nenhum liame psicológico, nenhum liame subjetivo, nenhum vínculo. Nós dois simplesmente atiramos junto. E ela morreu. Nós dois matamos. Então, cada um responde pelo seu crime. Agora, veja bem que nós estamos estudando teoria, tá, gente? Claro, isso é muito difícil de provar. Se antes de atirar, eu vejo, né? Era a Jennifer, né? Eu vejo a Jennifer ali. Eu olho para ela, ela tá armada, ela olha para mim, eu tô armado. De repente a Giovana tá chegando, ela balança a cabeça para mim, eu balanço a cabeça para ela, e aí nós atiramos. Opa, houve um liame subjetivo. Houve um vínculo psicológico. Mesmo que seja no momento ali de cometer o crime, nós concordamos com aquilo. Entende? Então, nesse caso, sim, nós vamos responder a um homicídio só. Não é cada um vai responder ao seu homicídio. Nós dois vamos responder a um homicídio só. Essa é a grande diferença. Tá bom? Por outro lado, se eu estou indo lá para matar a Giovana, de repente, quando eu chego lá para matar a Giovana, ela vai correr, a Jennifer vem e segura a Giovana para mim. Eu nem conheço a Jennifer. Ela só segura para mim e fala, não, pode atirar, eu estou segurando. E eu atiro.
Veja, a gente nem se conhece, mas naquele momento nós tivemos um união subjetiva. Naquele momento, poucos segundos antes do crime, a gente teve um vínculo psicológico e cometemos aquele crime. Tá? Só uma observaçãozinha para trazer para vocês, eu já falei isso aqui, mas não se esqueçam. Suponhamos que nesse caso que eu dei o exemplo, onde eu e a Jennifer estamos atrás de uma moita, passa a Giovana e a gente atira nela junto, sem ter liame subjetivo. Cada um cometeu, teoricamente, um crime de homicídio. Se não for possível dizer de qual da arma que saiu o tiro que matou a Giovana, qual crime nós cometemos? Tentativa de homicídio. Exatamente. Então, acontece, por mais que seja estranho nós termos 2 potenciais homicidas e um corpo no chão, morto, nós teremos a tentativa de homicídio. E se não for possível saber, tá? Aqui nós sabemos que os 2 acertaram, mas não dá para saber qual matou, né? De qual arma disparou. E se não for possível saber quem atirou na Giovana, o que nós teremos, gente? Na dúvida, indúbio pro réu. Ok, mas não dá para saber quem atirou na Giovana. Que crime nós temos? Chega a morrer no caso? Como é que é? Eu não entendi. Nós atiramos, ela morreu, mas não dá para saber quem atirou, se os 2 atiraram, não dá para saber quem que causou a morte dela. É um caso diferente do primeiro. Na dúvida, indúbio pro réu. Os 2 respondem por tentativa. Não, veja bem, como eu disse, é um caso diferente do primeiro. No primeiro caso, os 2 atiraram e não dá para saber de qual arma veio. No segundo caso, eu disse que não dá para saber quem é o autor. Você não sabendo quem é o autor de um crime, você tem um homicídio, mas você não tem quem você culpar. Tá? São casos diferentes. Os 2 atiraram e não dá para saber de qual arma foi. O outro não dá para saber quem matou. Vai tentar provar que fui eu, vai tentar provar que foi ela e não vai conseguir ver quem matou. Se nós tivermos, e aí é o ponto, se nós tivermos um liame subjetivo entre a gente, pode ser que só eu atire. Ela só tem ali uma participação. Os 2 respondem pelo crime. Agora, se nós não temos liame subjetivo, somos 2 autônomos. Os 2 vamos lá e vamos matar ela de forma autônoma. Mas não sabem quem de nós 2 atirou, quem de nós 2 matou, quem de nós 2 teve ação, aí nenhum dos 2 vai responder. Porque não sabe quem atirou. Não conseguiu provar qual dos 2 que matou. Se algum dos 2 matou, se foi um terceiro. Se não conseguir provar quem foi, gente, não tem como a gente condenar sem provas. A linha de raciocínio, acho que foi do Rafael, é a mesma, indúbio pro réu, só que a diferença é essa. Se você não sabe quem matou, ou quem tentou, nem como tentativa você pode colocar. Tá? Vamos seguir. Destaque-se que não é necessário que haja acordo prévio, isso eu falei com vocês, entre os concorrentes do crime, pois basta que no momento do fato um adira a conduta do outro. Dessa forma, o concurso pode ser bilateral, o mais comum, né, gente? E ocorre quando os agentes sabem e aderem à conduta um do outro, ou unilateral, ocorre quando somente um dos agentes adere à conduta do outro. Então, pode ser que os 2 se juntem e cometam um crime, ou pode ser que um vai aderir à conduta do outro. Um só vai cometer, o outro só segura, o outro só ajuda. Tá? De todo jeito, nós temos aí um concurso de pessoas unilateral ou bilateral. Ok? Vamos lá. Então é o seguinte. Existe diferença entre autores e partícipes? O que vocês acham? Vocês acham que no nosso código nós temos partícipes, nós temos autores, coautores, ou só autoria, cumplicidade? Alguém sabe algo sobre isso? Autoria, cumplicidade, participação, coparticipação, coautoria? Vamos falar um pouco disso agora. A primeira teoria, a teoria unitária, ela é o seguinte: todos são autores. Não existe partícipe. Todo mundo é autor. É o que diz a primeira teoria. A segunda teoria, e é a teoria que a gente adotava, tá, gente? Até 1983, 84, nós tivemos uma grande reforma no nosso Código Penal, que é de 1940, 1942, e aí nós tivemos uma grande reforma em 83 para 84, e a gente adotava esse direito penal italiano. O direito penal ainda italiano, a gente segue muito o direito penal italiano. Eu brinco com meus alunos que quem quer estudar direito do trabalho tem que aprender a falar francês, quem quer estudar direito penal tem que aprender a falar italiano. O que acontece?
A gente seguiu o direito penal italiano, que ainda adota isso. Para o direito penal italiano, todo mundo é autor. Faz diferença. Todo mundo é autor. Com o passar do tempo, os alemães e os espanhóis abandonaram isso e nós seguimos a mesma linha. Hoje em dia, nós podemos dizer que o nosso direito penal segue mais até o direito alemão do que o direito italiano. Como o alemão é muito difícil, a gente espera a Espanha mudar e segue o direito espanhol, que é mais tranquilo para a gente entender os autores deles, né? Mas funciona assim hoje. Então, essa teoria ainda vinga na Itália, mas não mais no Brasil, não mais na Alemanha, não mais na Espanha. Teoria extensiva. Ela diz a mesma coisa, todos são autores. Qual que é a diferença? Mas alguns com participação menos importante. É a teoria dos cúmplices. Ela vai dizer, não, todos são autores, não tem essa. Só que alguns têm uma teoria, tem uma participação, perdão, de menor importância. Ele vai ser um mero cúmplice. Eu queria dizer para vocês que eu não sei se vocês já viram isso na televisão, tal pessoa foi cúmplice do crime. Eu queria dizer para vocês que são alunos de direito, e agora tem que ser técnicos, né? Eu quero dizer a primeira coisa que vocês assistindo programas como, sei lá, Balanço Geral, Datena, esses programas assim, depois de estudar direito penal, vocês vão ficar meio malucos. Vocês vão ficar meio indignados, às vezes, assim, não estou acreditando que essa pessoa está falando isso. Porque eles não têm que ser técnicos lá, né? Eles têm que passar informação, e muitas vezes informação de um jeito fácil para o povo entender. Mas vocês não, vocês são técnicos, vocês são estudantes de direito. Então, vocês têm que saber que não existe cúmplice no direito penal brasileiro. Nós não adotamos essa teoria. Então, não existe cúmplice. O direito penal brasileiro não abarca o cúmplice. Não existe, ok? Mas assistindo jornais e televisão, vocês vão ver direto. Foi cúmplice do crime, ele seu cúmplice. Não existe, mas na televisão vocês vão ver essa tecnicidade muitas e muitas vezes. Teoria restritiva. Nem todos são autores, podendo ser autores e partícipes. E aí nós temos o artigo 29 do Código Penal. O que ele diz? No parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Essa foi a reforma. Nós tínhamos antes o artigo 25, que dizia que todos seriam autores ou coautores. Nós adotávamos a teoria unitária. Com essa reforma de 83, nós ganhamos o artigo 29, que no seu parágrafo 1º diz: se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O que quer dizer que nós adotamos a teoria restritiva e que no Código Penal brasileiro nós só temos autores e coautores. Gente, só para lembrar, né? Autor e coautor são quando duas ou mais pessoas cometem o mesmo crime. Nós temos coautorias, tá? E o partícipe é alguém, talvez, de uma participação um pouco menor, e a gente vai estudar isso um pouco hoje. Mas então, lembrando, não usamos teoria unitária, não usamos teoria extensiva, usamos teoria restritiva, ok? Nós temos autores e partícipes. Ok, adotamos a teoria restritiva. Mas o que é autoria e o que é participação? É aqui que a gente tem que entender. E para isso nós vamos usar alguns critérios. O primeiro critério objetivo e formal segue formalisticamente o que está na lei. Então vamos lá, gente. Como que eu vou separar quem é o autor e quem é o partícipe? Alguém quer tentar? Alguém quer falar, professor, eu acho que autor é quem faz isso e partícipe é quem faz aquilo. E o porquê? Alguém quer arriscar? Seria bonito da parte de vocês. Vamos lá. Autor é quem executa o lucro do tipo. Ele entra na esfera de execução. Partícipe, ele não entra na esfera de execução. O Rafael trouxe a teoria objetivo formal. Não é hoje a mais adotada, mas é uma teoria importante. Alguém pensa diferente? Muito bom, Rafael. Vamos lá. Então, o Rafael trouxe exatamente o nosso primeiro critério. Alguns chamam de teoria, outros chamam de critério, tá? O Rafael trouxe exatamente esse critério objetivo formal. Ele segue formalisticamente o que está na lei. Então, o que acontece? O autor é quem pratica a conduta exata do núcleo, o verbo do tipo. Matar alguém. Então, o autor é quem mata. Subtrair coisa ali móvel é quem subtrai. Entende? É isso que é a teoria objetivo formal. E o partícipe? Aquele que concorre para o crime sem realizar o verbo. Ele segurou, ele auxiliou. Então, vejam. No crime de roubo, por exemplo, para essa teoria, quem comete o roubo, gente? Quem subtrai e quem usa de violência ou grave ameaça.
porque o roubo do artigo 157 é isso, né? Utilizando de violência ou grave ameaça, subtrair para si coisa alheia móvel. Então, quem ameaça, quem usa de violência e quem subtrai, todos eles cometem um crime. Todos eles são, aliás, todos cometem um crime, né, gente? Mas todos eles são autores. Ok? Essa é a teoria objetivo formal. Então, quem mata é o autor, mas quem segura a vítima é partícipe para essa teoria. E é um dos pontos que faz essa teoria perder força. Imaginem só, nós vamos cometer um homicídio. Eu seguro uma pessoa. A Lidiane vai e desfere 10 facadas nela. Por essa teoria, que é a teoria que o Rafael lembrou, eu sou só partícipe, porque eu não pratiquei o núcleo, que é matar. Quem praticou foi a Lidiane, que matou. Mas eu que segurei, sou só um partícipe, não sou um autor. Entende como essa teoria fica um pouco complicada? É uma boa teoria, porque ela é bem objetiva, dá para você saber bem quem é autor e quem não é, você não fica no campo das ideias, mas ela tem alguns problemas. No estupro, gente, o homem segura e o outro pratica a conjunção carnal com a mulher. Quem é o autor e quem é o partícipe? Me digam. Por essa teoria. Por essa teoria. E aí? Quem praticou o ato é autor e quem segurou é partícipe. Ótimo. Quem falou, desculpa, foi a Indianara, não foi? Indianara, você está com o código penal aberto aí? Você consegue abrir ele fácil? Ou alguém que puder? Leia para mim o artigo 213. Oi, eu não escutei. Indianara, você está com o código penal pertinho de você? Não. Não? Alguém que tiver ou que puder abrir aí uma página da internet, né? Só abrir CP Planalto. Lê para mim o artigo 213 do Código Penal, por favor. Alguém pode ler para mim, por favor? 213, gente. Pode ler? Oi, pode sim. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, pena reclusão de 6 a 10 anos. Entende o problema aí, Dianara? Ali, o núcleo não é conjunção carnal. Ali é constranger. O que ela acabou de ler. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Nesse caso, os dois são autores. Porque quem segura também está constrangendo. É diferente do homicídio, que é matar alguém. Aí é só quem mata. Aqui, no estupro, constranger alguém. Quem está segurando está constrangendo e quem está praticando o ato sexual também está constrangendo. Ok? Nesse caso aqui, os dois são autores. Deu para entender a pegadinha que essa teoria traz? Tomem cuidado com ela. A gente pensa, estupro é quem pratica a conjunção. Não, porque aí a gente sempre tem que pegar, eu sei que vocês ainda não estudaram isso, por isso que é normal acontecer isso. Mas sempre que vocês forem ver um crime, tem que dar uma lida no artigo dele primeiro, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe, o que a gente sabe de direito penal, né? Todo mundo sabe de direito penal do dia a dia, é o que eu falei com vocês. É aquilo não técnico que tem na televisão. Hoje nós somos técnicos. Então, o núcleo do tipo do estupro é constranger. Os dois praticam. O mesmo exemplo com o homicídio, quem pratica? Só quem mata. O outro é só um partícipe. Tá? Quais são as críticas maiores dessa teoria? E o mandante do crime, gente? Então, vamos lá. Eu planejei um crime, sou autor intelectual. La Casa de Papel, ele é aquele... Eu não vi essa série, mas todo mundo fica falando daquele professor lá. E aí eu sou o mandante do crime, eu mandei a Lidiane matar o Marcos. Eu sou o mandante. Eu planejei, eu mandei, eu entreguei a arma para ela, eu falei onde ele morava, eu dei o endereço dele, falei tudo para ela. Ela vai lá e mata o Marcos. Por essa teoria, nós dois cometemos um homicídio, né? Porque a gente já viu que nós estamos na teoria restritiva. Todo mundo comete o crime. Mas por essa teoria, eu que organizei tudo, seria um simples partícipe. E a Lidiane seria a autora. Essa é a crítica mais forte dessa teoria. Ela tem uma teoria fácil de entender, uma teoria simples, que alguns poucos autores ainda gostam, como Fernando Capês, mas ela não é mais tão usada, ou quase não é usada, justamente por isso.
Porque hoje o mandante, o chefão, o grandão que está ali por trás, ele fica só como um partícipe, e ele que organizou tudo. Tá bom? Aí nós viemos para a teoria objetivo material. Estava no objetivo formal, viemos para o objetivo material. O que ela diz? Todo aquele que tiver uma contribuição relevante é autor, dependendo do caso concreto. Gente, essa teoria é absurda. Porque ela gera o que vocês mais vão ouvir no direito agora, é insegurança jurídica. Ela gera completa insegurança jurídica. Imagina, você não vai saber quem é autor, quem é partícipe, porque você vai ter que analisar todo o caso concreto. E você vai deixar para a cabeça do juiz, né? Não sei se vocês já ouviram isso, não fui eu que disse, mas que de cabeça de juiz e bumbum de neném, né? Enfim. Mas vamos lá, vocês vão deixar para a cabeça do juiz para ele determinar quem teve uma grande participação e quem não teve. É um critério extremamente subjetivo. Embora ele seja o critério objetivo material, ele é extremamente subjetivo ao final. Porque vai depender de cada caso concreto, vai depender se você tem que analisar crime por crime. A pessoa que cometeu um crime, ela não vai saber se ela é um partícipe ou se ela é uma autora, vai depender do juiz falar isso. É um pouco absurdo. Então, gera uma insegurança jurídica. Por fim, vamos para a teoria que é hoje usada, a critério objetivo-subjetivo. Ela misturou as duas. Olha que interessante. É a teoria do domínio do fato. Esse é o nome mais usado para ela, tá, gente? Teoria do domínio do fato. O que essa teoria diz, por óbvio, que o autor é quem tem domínio do fato. Então, veja bem, o autor ou os autores, eles são quem pode, a qualquer momento, parar, a qualquer momento mudar, a qualquer momento desistir, a qualquer momento. A sua parte, ele tem condição e total domínio. Então, veja, eu estou junto com a Lidiane e com o Marcos, certo? O Marcos vai ficar do lado de fora, olhando enquanto nós roubamos, né, enquanto nós furtamos, perdão, uma casa, eu e a Lidiane. Eu sou responsável por pular o muro, pular lá dentro da casa, abrir o portão e a porta e deixar a Lidiane entrar. A Lidiane é responsável por pegar os bens e subtrair. Olhem só. Neste caso, pela primeira teoria que nós estudamos, eu e o Marcos seríamos só partícipes. Por quê? Porque quem subtraiu, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel, foi só a Lidiane. Por essa teoria do domínio do fato, eu e a Lidiane somos autores, e só o Marcos é partícipe. Por quê? Porque eu, naquele meu momento, que era pular o muro, pular o portão lá, abrir o portão, eu tinha o domínio do fato. Eu podia parar, eu podia não fazer, eu podia desistir, e aí o crime não aconteceria. A Lidiane, quando eu abri tudo e ela entrou na casa, ela podia não subtrair nada, não pegar nada, desistir, ir embora. O Marcos não. O Marcos, sem ele, com ele, o crime ia acontecer. Ele, de todo jeito, ele não tinha domínio do fato. Ele estava só olhando. Entende? A gente ia cometer o furto, ele não tinha domínio sobre o tempo que a gente ia cometer o furto, se a gente podia desistir, se a gente ia parar. Ele não tinha esse domínio. Gente, lembrando, desistir não é gritar polícia e o pessoal fugir. Vocês lembram sobre o que é desistência. Então, veja, por essa teoria do domínio do fato, eu e a Lidiane tínhamos todo o domínio do fato. Somos dois autores, coautores. E o Marcos seria só um partícipe. É isso que hoje é mais usado, é o critério mais usado. É o critério do domínio do fato. Não se esqueçam disso. Quem tem o domínio do fato, pelo menos sobre a sua ação, é quem responde como autor. Quem não tem o domínio do fato, quem auxilia, quem contribui, quem ajuda, quem instiga, essa pessoa é partícipe. Ok? Lidiane, poxa, Lidiane, você bem que podia. Lidiane vira para mim e fala: pô, Fernando, acordei com. Veja a diferença. Acordei com a vontade de matar minha sogra hoje. Eu falei, é isso mesmo, Lidiane, aquela jararaca lá. Mata aquela mulher mesmo, vai lá, mata ela, toma aqui uma arma ainda. Veja, eu instiguei ela, entreguei uma arma na mão dela, mas eu não tenho controle do fato. Eu sou um partícipe nesse crime. Ela tem o controle do fato. Ela tá com a arma na mão, tá com a vontade, tá instigada por mim, mas ela pode simplesmente falar: não vou fazer, não quero fazer, não vou atirar, não vou lá. Então eu sou um partícipe e ela é autora. Tá? Guardem isso. Considero o autor todo aquele que detém o domínio do fato, controle total da ação, podendo a qualquer momento interromper essa ação.
corrente amplamente adotada no Brasil. Qual que é a crítica que ela sofre? Que ela também sofre crítica. Ela não explica a participação no crime culposo. Por quê? Se no crime culposo, gente, negligência, imperícia ou imprudência, a pessoa não consegue imaginar, ela não tem a livre vontade ali para cometer aquele crime, ela não tem consciência, né? Não tem vontade livre, acontece por imperícia, imprudência, por negligência, ela não tem vontade, não tem dolo de cometer, como que ela vai ter domínio do fato de poder parar a qualquer momento ou não? Como que ela pode parar de algo que ela não está querendo que aconteça? Para o crime culposo, por incrível que pareça, fica mais fácil usar o objetivo formal. Mas, mesmo assim, a teoria mais adotada no Brasil é o objetivo subjetivo. Apesar das críticas, porque não se tem nada melhor. Ok? Até aqui, gente. Entendendo o que é partícipe e o que é autor? Mamãozinho com maionese, tranquilo? Vamos continuar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se o partícipe desiste no ato, teria alguma diferença? Mesmo não parando os autores? Então, é interessante o seu questionamento. Teoricamente, se ele já esgotou a sua participação, não, porque ele não tem domínio do fato. Tá? Vai ter diferença. Se antes, mas mesmo assim, desculpa te interromper, mas e se antes desistirem, mas eles fazerem do mesmo jeito? Aí ele não teve participação. Tá? Vamos lá. Você e a Graziele vão furtar um lugar na casa e pedem para eu ficar olhando. Eu não sou só um partícipe. Eu vou subir para ficar olhando e falar, não vou não, quer saber, eu vou embora. O furto de vocês provavelmente vai acontecer do mesmo jeito, mas eu não participei. Eu não cometi esse crime, só vocês duas. Ok? Então, se eu já participei, suponhamos, eu disse para vocês que a participação pode ser o induzimento. Se eu já te dei a arma, se eu já te instiguei, se eu já falei para você ir lá, aí é com você. Se você cometer, eu respondo por participação. Agora, se eu estou para participar ou participando, eu posso desistir. E aí vai depender. Se vão entender que aquela minha pequena participação que eu comecei a sair serviu para participar do crime ou não. Aí vai dizer o caso concreto. Tá? Entendi. Vamos lá, gente. Vamos para a espécie de autoria. Autoria propriamente dita. O autor é aquele que possui o domínio do fato, ou seja, o controle da empreitada criminosa. Coautoria. Ocorre quando duas ou mais pessoas unidas para a consecução da prática criminosa, independente de acordo prévio, foi tudo que a gente estudou no começo da aula, pratica uma conduta principal, irrelevante para alcançar o resultado. Nesse caso, há o domínio funcional, pois muitas vezes o coautor não tem o domínio do fato como um todo, mas apenas de sua função, configurando uma verdadeira divisão de tarefas. Como eu disse, naquele crime que eu falei, eu tinha o domínio da função de pular, de abrir a porta da casa. Ali diante tinha um domínio do fato de furtar os bens. Por isso nós dois somos autores, coautores de um crime. Cada um tem um domínio do fato, não precisa ser de tudo, mas a sua parte. A autoria intelectual diz respeito ao autor que planeja o fato criminoso sem, contudo, praticar comportamento típico previsto em lei. É o cara que planeja todo homicídio, que faz tudo. É o que eu disse para vocês. Se nós usarmos a primeira teoria, o primeiro critério, nós não prenderíamos esse cara, que talvez é o mais importante, que usando a teoria do domínio do fato, ele vai responder como autor e talvez pegue pena maior do que todos os outros, porque foi ele que é o autor intelectual, foi ele que comandou tudo. Autoria de escritório. O mestre Zaffaroni, né, trouxe para a gente isso. Ele afirma que a autoria do escritório pressupõe uma máquina de poder, isso é, uma sociedade paraestatal e também a fungibilidade de seus membros. Ocorre geralmente nos grupos de crime organizado, em que um agente comanda toda a estrutura delitiva, devendo haver nítida relação de hierarquia entre os membros. É só mais uma teoria para a autoria que ele trouxe, que é essa autoria do escritório. Quando uma organização criminosa ela é tão bem feita que não é só o autor intelectual do fato mandando, né, orientando outros a fazer. Não, ele tem toda uma estrutura abaixo dele. Ele é o autor de escritório que manda outras pessoas fazerem, que comunicam a outros, que comunicam a outros, e toda aquela cadeia vai cometendo o crime, porque ele tem uma autoria de escritório. Então, o que acontece? Por que o Zaffaroni defende muito isso? O Zaffaroni é muito preocupado com esse pós-crime organizado, essas coisas assim. Então, se nós não usarmos essa teoria, não chegarmos até essa teoria de autoria de escritório, os grandes autores e mandantes de crime nunca vão ser pegos.
A gente só vai pegar quem é o bobão que foi lá cometer, que praticou o núcleo. Entendeu? Pensar num tráfico de drogas, a gente só pegaria o aviãozinho, nunca o traficante. Então ele defende que não. Se você conseguir provar uma hierarquia de comando, uma cadeia de comando e até o crime, você consegue pegar aquele crime e puxando dele até o chefão lá no escritório que deu a primeira ordem para que aquilo no final acontecesse. Autoria mediata se refere ao autor que realiza a infração penal utilizando-se de outrem como instrumento na execução da figura típica. Gente, nós temos aí a autoria mediata e imediata. 90%, 99% das vezes ela é imediata. Mas você pode se utilizar de outrem para fazer isso. E aí teria isso. Ó, instrumento é quem não é capaz de aderir em nenhum momento à conduta do homem por trás, agindo normalmente sem culpabilidade. Nesses casos, não há concurso de pessoas, em virtude da ausência de lhame subjetivo. É a mesma coisa do coação moral irresistível. Ou você mata aquela pessoa, ou eu mato sua mãe. A pessoa vai e mata a pessoa que eu estou pedindo para não matar a mãe dela. Quem cometeu aquele homicídio? Não foi quem deu o tiro, fui eu que dei a ordem. Não é? Mas não tem concurso de pessoas entre eu e ela, porque nós não temos lhame subjetivo, nós não estamos num conluio psicológico para cometer aquele crime. Não, só eu que estou cometendo. A pessoa está com uma coação moral irresistível. É a mesma coisa de um superior hierárquico que dá uma ordem sem aparente legalidade para o subalterno dele cometer um crime. O subalterno, como não aparece ilegal, faz. Quem cometeu o crime subalterno? Não. Quem deu a ordem lá em cima. Usando os animais, né? Pessoa que pega um cachorro, solta um cachorro e deixa o cachorro matar alguém. Quem cometeu o crime foi o cachorro? Não, o cachorro foi extensão, uma arma usada. Só que a pessoa pode usar como arma também pessoas. Por exemplo, e aí eu quero chegar com vocês nisso. Olha só. Vamos lá. A gente viu que o crime é fato típico, ilícito e culpável, certo? Teoria tripartite. Quem auxilia um fato típico e ilícito responde pelo crime. Mas se não for culpável, responde como autor imediato. Meu Deus, professor, eu não entendi. Vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu estou instigando, fazendo a Lidiane, que é maior de idade, matar o Marco, ok? Estou instigando, auxiliando, dei uma arma para ela, falei, Marta, vai lá, mata ele e tal. A Lidiane vai ser a autora e eu vou ser só um partícipe. Por quê? Porque o fato é típico, ilícito e a Lidiane é culpável. Ela é maior de 18 anos e tal, não tem nenhum problema mental nem nada. Ok. Mas vamos supor que nós estivéssemos tratando de um inimputável. Eu pego uma criança, um adolescente de 15 anos e dou uma arma para ele e começo a instigar esse adolescente a matar a Lidiane. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer um crime. Okay. É fato típico? É. É ilícito? É. É culpável? Não. Ele não é culpável. Por quê? Porque ele é menor de 18 anos. A gente estudou isso na última aula da culpabilidade. Então, nesse caso, eu, que se ele fosse maior de 18 anos seria um partícipe, me torno um autor mediato. O que quer dizer? Eu só usei o menor para cometer o crime que eu queria. Eu fiz exatamente isso. Eu usei o instrumento. Então, guardem isso. Se o fato é típico, ilícito e culpável, se eu instiguei, se eu usei alguém, eu sou um partícipe. Eu só participei. Agora, se o fato pela pessoa é típico e ilícito, mas não é culpável, se eu usei alguém com problema mental, menor de idade, com coação moral, se eu coagi alguém, eu sou autor imediato do crime, porque a pessoa não é culpável. Então, quem cometeu aquele crime foi eu só usei a pessoa. Ele não responde por nada. Tá? Agora, como eu pus, instigar uma criança inimputável a cometer suicídio, responde como autor de homicídio. Se você instigar uma criança a cometer suicídio, você não vai cometer o crime de instigação ao suicídio. Você vai responder por homicídio, porque você fez uma criança tirar sua própria vida. Você usou a própria criança para se matar. Quem auxilia um fato típico, ilícito, culpável, aí é partícipe, né? Se a pessoa auxilia uma pessoa a cometer algo e o fato é típico, ilícito, culpável, ela é só um partícipe. Então, quem é autor, gente? Aquele que tem o domínio do fato, ou seja, que tem um controle de acontecimento típico e doloso, dominando a realização do tipo do injusto e executando. Esse é o autor. E o partícipe, participação é colaboração dolosa em fato alheio, sem o domínio do fato. Portanto, a participação é acessória ou dependente do fato principal, na qual os participantes não exercem controle sobre a sua efetivação. Eles apenas assessoram.
do autor e do partícipe. Nós temos a participação moral, instigar, induzir, fornecer diversas ideias e tudo. E nós temos a participação material, fornecer auxílio palpável, como arma, dar o seu carro. Você está fornecendo ali um auxílio palpável para a pessoa. Até aqui, gente, tranquilo esse conceito? Professor, Sim. Desculpa interromper, Ah, ok. quando a pessoa tenta cometer suicídio, mas de fato ela não consegue, ela comete algum crime? Não. Não existe a tentativa de suicídio, o suicídio não seria crime. Agora, induzir alguém, instigar alguém ao suicídio ou automutilação é crime, artigo 122. Tá? Induzir alguém, quem induziu, comete crime sim. Agora, quem fez, não. Bom, suicídio não é crime. Ô, Fernando, Sim. uma dúvida. Pode existir uma conversão desses quesitos de autor e partícipe quando existe uma análise do crime? Por exemplo, vamos supor que o partícipe estava segurando alguém e o autor deu um tiro que acertou na perna, mas um soco que o partícipe deu na cabeça, por exemplo, foi o que gerou o óbito, que era a intenção do crime. Se havendo uma análise disso, pode haver uma conversão entre autor e partícipe? Mesmo que a intenção inicial da autoria do crime seja de outra... Perfeito. Alessandro. Fato pelo partícipe, isso dá? Tá. Deu uma travada no final. Você falou mesmo que seja o quê? Cortou. Mesmo que a intenção, né, a autoria do crime seja do anterior autor, mas o partícipe é que culmina o fato, isso pode mudar? Pode existir essa conversão? Tá. Vamos lá. Primeiro, você pegou a teoria que não é mais usada, essa de segurar, né? Lembrem-se disso. Quem segura o outro, hoje em dia também responde por homicídio como autor, porque ele tem um domínio do fato. Se ele está segurando a pessoa, ele está tendo um domínio do fato. Ele pode fazer essa pessoa fugir e tal, então ele tem domínio do fato. Mas pegando uma participação mesmo, alguém fornece uma arma, alguém faz alguma coisa. Se for depois comprovado, gente, isso tudo depende de prova no processo, né? A gente não entra nessa seara aqui, porque a gente entra na teoria, né? Vocês vão estudar ainda processo penal. Mas se for comprovado no processo que essa pessoa não só participou, e sim que ela tinha algum domínio do fato em algum momento, ela é autora. Tá? Era essa mais ou menos a sua pergunta, Alessandro? Respondido. Então, a conversão ela pode existir, sim, a partir de análises mais detalhadas do crime. Pode existir, mas você vai ver, Alessandro, que ela é quase insignificante. E eu vou te explicar daqui a pouquinho o porquê. Tá? Por que é quase insignificante você transformar um partícipe em autor e um autor em partícipe. Você vai entender. Ô, Fernando. Pois não. Você falou aí que o suicídio ele não é crime. Eu já ouvi falar de pessoas que tentaram se suicidar e levam um processo depois. Não. Tá? Isso não existe. Se a gente só tem criminalmente o artigo 122, isso, a não ser que seja no direito brasileiro, não. A não ser que seja induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio ou automutilação. Quem auxilia, quem instiga, quem suicida, não responde nada. Tá? Suicídio não é crime, é autoextermínio. Ah, tá. Então quem tenta se suicidar não comete nenhum crime. Tá? Qualquer um que auxilie Entendi. ou que instigue, comete. Então, vamos lá. Autor e partícipe praticam crimes diferentes? Vamos lá. Teoria pluralista. Cada agente que tenha concorrido para a prática do crime responderá de uma maneira específica. Essa teoria, gente, é o fim do concurso de pessoas. O que essa teoria fala? Ó, eu, a Lidiane e o Marco juntamos para matar o Rafael. Quer dizer que eu respondo por um homicídio, a Lidiane responde por outro e o Marcos responde por outro. É o fim do concurso de pessoas. Cada agente que tenha ocorrido pelo crime responderá de uma maneira específica. Ou eu respondo por agressão, porque eu segurei, o outro responde pela facada que deu. Cada um responde por um crime. Então, eu respondo por lesão corporal, o outro responde por lesão corporal, o outro por homicídio. Então, é a teoria pluralista que não é usada. Teoria dualista. Haverá imputação de um crime para aqueles que participaram do verbo núcleo do tipo. E outro
crime será imputado para aqueles que tiverem uma conduta meramente acessória e secundária. Distingue o autor e partícipe. O que essa teoria diz? Nós vamos ter um crime para o autor, quem praticou o verbo núcleo do time, matar, subtrair, constranger, iludir, né? E nós teremos um outro crime para quem foi o partícipe, para quem teve uma conduta acessória. E a teoria monista, a teoria unitária. Todo aquele que concorre para a prática de um crime, independente de ser considerado autor ou partícipe, responderá por ele de forma indistinta. Qual teoria vocês acham que nós adotamos? A monista. Teoria monista. Rafael diz monista, alguém diz dualista, alguém? Mais alguém? O que vocês acham lendo aí? A dualista. Então vamos para o artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Nós adotamos a teoria monista. Cuidado! Vejam bem, vocês entenderam o conceito de autor e partícipe, mas vocês não pegaram uma coisa. Vamos lá. Quando eu e a Lidiane entramos numa casa para furtar, aquele mesmo exemplo, o Marcos ficou olhando lá fora. Eu e a Lidiane entramos na casa. Eu arrombei as portas e tal, e ela subtraiu as coisas. Qual crime que eu participei, que eu sou autor, gente? Furto, certo? Qual crime a Lidiane é autora, junto comigo, gente? Qual crime? Furto também. Não é isso? Furto também. De qual crime o Marcos é partícipe? O Marcos ficou lá fora olhando, ele é um partícipe, né? Ele não tem domínio, né, do fato. De qual crime ele é partícipe? Furto também. É só isso que está querendo dizer. Nós não criamos um novo crime para o partícipe ou para o coautor. Entende? É isso que vocês se confundiram. Haverá uma imputação para o crime para aqueles que praticam o verbo núcleo e um outro crime para o partícipe. Não, o partícipe vai responder pelo mesmo crime. Talvez de uma forma menor, mas pelo mesmo crime. A gente não cria um novo crime para uma outra pessoa. Deu para entender por que é assim que funciona? Porque se fosse assim, nós teríamos que criar um outro crime. Então, eu e a Lidiane responderíamos por furto e o Marcos responderiam por um outro crime. Auxílio ao furto, por exemplo. Ele responderia por esse crime, que não existe. Então, no nosso código, vocês entenderam bem a diferença de autor e partícipe. Só que vocês têm que entender que o partícipe, ele participa do mesmo crime. Ele vai responder pelo mesmo crime. Ele vai ter uma pena menor? Claro que ele vai, assim, grande parte das vezes ele vai ter uma pena menor. Mas ele não deixa de cometer o mesmo crime. Então o Marcos estava lá, só lá fora, de olheira, esperando para avisar que a polícia ia passar, ele responde pelo furto também. Ok? Por isso que nós adotamos a teoria monista. Exceções, vamos lá. Aborto. Artigo 124. Provocar o aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Qual que seria a teoria monista aqui, gente? Uma mulher grávida, ela consente, que um médico provoque aborto nela. Qual crime que essa mulher deveria responder? Aborto, certo? Qual crime que o médico deveria responder, gente? Aborto também. Não é a teoria monista? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas dele combinada. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, responde por ele. É o que está querendo dizer. Na medida da sua culpabilidade, mais ou menos. Por isso que o partícipe responde menos. Só que nós temos algumas exceções dualistas à teoria monista. Esse é um exemplo. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto com consentimento da gestante. Olha aí. Nós demos um crime para quem permite que o aborto seja feito nela e o nome de outro crime para quem faz o aborto. É uma exceção. O certo que eu digo que é a nossa teoria sendo monista no Código Penal brasileiro, o certo é que tivesse só o crime de aborto. E qualquer um que contribui para ele, ou a mulher que o pratica, todos respondem por aborto, com maior ou menor grau. É o que está no artigo 29. Mas o legislador criou uma exceção aí. Temos mais? Temos mais. Corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público.
para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Corrupção ativa. Mas nós temos a corrupção passiva, solicitar ou receber, para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou ande assumi-la, em razão dela, vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. O que era o certo de acontecer aqui e acontece na maioria dos países? Tem um crime chamado corrupção. Quem oferece ou solicita, quem oferece o dinheiro ou dá o dinheiro para o funcionário público, responde corrupção, e o funcionário público que se corrompe, responde corrupção. Mas o nosso Código Penal preferiu, neste caso específico, usar uma teoria dualista. Ele falou que quem oferece o dinheiro ao funcionário público ou comete corrupção ativa e o funcionário que recebe comete corrupção passiva. Ele criou dois crimes diferentes para a mesma ação. Entendeu como é que é uma exceção dualista, a teoria monista? O certo era os dois responderem por corrupção. Qualquer um que compete pelo crime. Tá? Exceção dualista, a teoria monista. Então guardem, gente. Qualquer um, quem participou do crime, todos os autores respondem pelo mesmo crime. Respondem pelo mesmo crime. Tá? Temos no código algumas exceções, como essa que eu falei com vocês, mas são exceções raríssimas, que o legislador preferiu colocar um autor cometendo um crime e o outro autor cometendo outro crime. Como a teoria dualista falava que tinha que ser para todo mundo. Nós temos raríssimas exceções. A regra é a monista. Todo mundo que participou, todo mundo que é autor, responde pelo mesmo crime. Gente, crimes plurissubjetivos são considerados também crimes de concurso obrigatório. O que é isso? Tem alguns crimes no Código Penal que ele... Vocês estão me ouvindo? Gente, deu um problema aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Minha tela... Minha tela deu uma sumida aqui, deixa eu ver se eu... minha tela tá voltando. Tá voltando. Tá, vamos lá. Gente, crimes plurissubjetivos. Nós estudamos crimes plurissubjetivos e unissubjetivos. O que são crimes unissubjetivos? São 90% do nosso código. São crimes que podem ser cometidos por uma pessoa só. Mas, claro, que pode ter concurso. Homicídio. Uma pessoa só pode cometer homicídio? Pode. Então, é um crime unissubjetivo. 2, 3, 4, 10, 50 podem cometer o mesmo crime em concurso? Pode. Mas, uma só já cometeria. Furto, roubo, sequestro, estupro, a maioria dos nossos crimes são crimes unissubjetivos. Uma pessoa só pode cometer. Mas nós temos algumas exceções que são os crimes plurissubjetivos. O que é? É um concurso obrigatório. Obrigatoriamente tem que ser mais de 2 pessoas. Associação criminosa. Associar-se 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crime. Não tem como uma pessoa só associar. Então, esse crime, ele exige um concurso de pessoas obrigatório. Crime de rixa, quando sai aquela pancadaria com mais de 3 pessoas, o pessoal se batendo, não dá para você saber quem começou, quem é autor, quem é vítima. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, né? Tirando a galera do deixa disso. Detenção de 15 dias a 2 meses. Esse crime também tem que ser 3 ou mais pessoas. Como é que você faz uma rixa sozinho? Como é que você faz uma rixa 2 pessoas? Entende? Então, aqui, nós temos essas exceções, só para vocês terem essa noção. Existem alguns crimes no Código que exigem um concurso. Ele é concurso obrigatório. Não tem como ter associação criminosa sem um concurso de pessoas. E nem rixa sem concurso de pessoas. E na hora que o juiz for olhar a rixa lá, ele vai olhar quem teve condutas maiores, quem teve condutas menores. Na associação criminosa também. Não é que todo mundo vai pegar a mesma pena, mas todo mundo vai responder pelo mesmo crime. Gente, vocês acham que o partícipe pode ter a pena maior do que o autor do fato? Quem só participou pode ter uma pena maior do que o autor? Sim ou não? Positivo. Alguém discorda? Vamos lá, gente. Olha o que diz o artigo 29 do nosso Código Penal, a gente acabou de ver. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada, na medida da sua culpabilidade. O que está querendo dizer? Vamos lá, vamos bem. O que quer dizer o artigo? Qualquer um que comete o crime, que auxilia, que participa do crime, ou que comete o crime mesmo, responde por esse crime. E dependendo do grau da sua culpabilidade, do tanto que fez. É isso que está querendo dizer o artigo 29. Todo mundo vai ser no mesmo crime. Autor, partícipe, todo mundo responde pelo mesmo crime. Mas depende do grau.
Mas olha o que diz o parágrafo primeiro. Se a participação, e essa alteração, esse parágrafo primeiro, gente, que trouxe para o Código Penal brasileiro a participação que até então não tinha, até 1983. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 1/6, perdão, de 1/6 a 1/3. Então vamos entender como é que funciona isso aqui. Olha que interessante. Nós temos o crime de homicídio. Não vamos pegar homicídio, não. Vamos pegar um crime X para ficar mais fácil vocês entenderem. Cometemos um crime X. O crime X, ele tem a pena de 6 anos. De 6 a 10 anos. Ok? Ok. Eu sou partícipe nesse crime. O Marcos e a Lidiane são autores nesse crime. Certo? Beleza. O Marcos pode pegar uma pena de 6 a 10 anos. Eu, como partícipe, posso pegar uma pena de 6 a 10 anos. E a Lidiane, como autora, pode pegar uma pena de 6 a 10 anos. Os três cometemos o mesmo crime, 6 a 10 anos. Não muda quem é autor, quem é partícipe. Porque eu disse para vocês que responde pelo mesmo crime. E é isso que eu estava querendo mostrar para o Alessandro, que não faz muitas vezes a diferença, viu, Alessandro? O cara tentar fugir, se descobriu que ele teve uma participação maior, não muda a nomenclatura dele de partícipe para autor. Tá? Por causa disso. Comete o mesmo crime. Agora, qual que é a questão interessante aqui? Vamos lá. Se entendido para o juiz que eu, que sou partícipe, tive uma participação de menor importância, só fiquei vigiando, eu só instiguei, eu só dei um auxílio muito pequeno, ao final de tudo, o juiz pode baixar essa minha pena. Ele dá a pena para os três, cada um individual, tá? As penas são individualizadas, e na hora de dar a minha, que sou partícipe, ele pode diminuir a minha pena de 1/6 a 1/3. Ele pode falar, Fernando, você pegou o mínimo que é 6 anos, e eu vou reduzir sua pena, né, de 1/6, sexta parte, aí você vai pegar 5 anos. 4. Aqui a questão da diferença de ser o partícipe para ser um autor. Ele pode diminuir a pena do autor, gente, de 1/6 a 1/3? O juiz? Não. O que diz o artigo? Se a participação for de menor importância. Aqui que tem a importância do critério. Então, o partícipe pode ter a sua pena reduzida de 1/6 a 1/3. O autor, não. Deu para entender? O partícipe pode. Agora, por que o professor pôs um se gigantesco ali em vermelho e sublinhado? Porque é se. Teoricamente, o que diz o artigo 29 é o que manda. Todos vão responder pelo crime. Então, vamos olhar. Eu vou dar uma antecipadinha rápida da matéria do semestre que vem para vocês entenderem. Nós temos 3 fases da dosimetria da pena, quando a gente vai analisar o crime que alguém cometeu. A primeira está no artigo 59, onde nós temos 9 quesitos para o juiz analisar. Culpabilidade, antecedentes da pessoa, conduta social, culpabilidade da vítima. Então, nós temos 9 fatores que o juiz vai analisar no artigo 59. 8 fatores que o juiz vai analisar no artigo 59. Beleza. Então, cada vez que o juiz analisa um desses fatores, ele pode aumentar um pouco a minha pena, porque ele tem que começar do mínimo. Né? De 6 a 10 anos, o crime que eu falei, ele começa de 6 anos e ele vai aumentando um pouco, cada um desses fatores sendo negativo para mim. E ele diminui um pouco, cada um desses fatores sendo positivo para mim. Relevante valor social. Por exemplo, eu matei um famoso estuprador da cidade. Tem um relevante valor social, a cidade me apoiou. Então, o juiz vai diminuir minha pena. Entende? Da mesma forma, se eu cometo um crime por motivo fútil, eu matei a pessoa porque ela me chamou de feio, o juiz vai aumentar minha pena. Tá? Então, nós vamos ter aí esse primeiro critério do artigo 59. Depois, na segunda fase da dosimetria da pena, nós vamos analisar o artigo 61 e 62, são as agravantes, e o 64, 65 e 66, que são as atenuantes da pena. Por último, nós vamos olhar essas causas de aumento e diminuição de pena. Diminuir a pena de 1/6 a 1/3, por exemplo. Então, vejam bem, que aí é o que eu estava falando com o Alessandro e que responde a primeira questão ali. Suponhamos que eu seja só um partícipe, mas que tudo seja contrário a mim nesses primeiros quesitos do artigo 59. Tudo é contrário a mim, a minha culpabilidade é ruim, eu não tenho uma boa conduta social, eu sou um péssimo vizinho, isso conta, viu, gente? Sou um péssimo vizinho, não participo das coisas da sociedade e tal. Tudo é contra mim, na primeira análise. E o Marcos, que é o autor do crime mesmo, tudo é a favor dele. Eu já vou partir de uma pena mais alta que ele. Na segunda fase,
mostram que eu participei daquele crime, participei, por um motivo fútil, porque eu achava aquele cara chato e tal, foi comprovado o meu motivo fútil. Eu ainda vou ter um agravante na minha pena, como partícipe. E o Marcos participou do crime por um relevante valor, porque aquele cara era um cara ruim para a sociedade, o Marcos estava querendo ajudar a sociedade. Então a pena dele é reduzida mais, como autor, e a minha é aumentada como partícipe. Ao final, na terceira fase, o juiz pode, se ele vê que a minha participação foi menor, reduzir minha pena de 1/6 a 1/3. Mesmo reduzindo minha pena, ela ao final ainda pode ficar maior que a do Marcos. E ainda tenho a chance do juiz não reduzir minha pena. Falar, não, sua participação não foi tão pequena, não. Tem um se aqui, ó. Se a participação. A sua participação não foi tão pequena, não. Foi uma boa participação. Foi grande, até para a contribuição do crime. Mesmo você sendo partícipe, eu não vou reduzir sua pena. Pronto. Eu peguei uma pena muito maior que a do Marcos, que foi o autor do crime. Deu para entender como funciona? Então, o partícipe, em geral, gente, como? O que fala no final do artigo 29? Na medida da sua culpabilidade, do tanto de culpa que a pessoa tem, né, de culpabilidade que a pessoa tem para o cometimento daquele crime. Em 99% dos casos, gente, a culpabilidade do partícipe vai ser muito menor. Ele só auxiliou, ele só instigou, ele só deu um apoio, ele só ficou no piloto de fuga ali para fugir e tal. Só isso. 99% das vezes. Agora, podem existir casos, esse que eu quero mostrar para vocês, em que o partícipe a participação dele vai ser muito grande, ele não tem domínio do fato, mas a participação dele é tão grande, ele instigou, ele emprestou o carro, ele deu as armas e tal, mas não planejou nada, né? Então ele é autor, a gente viu. Não planejou nada, mas instigou, mostrou para os caras e tal, deu as armas, fez tudo, teve uma participação grande, por um motivo fútil e tudo, ele vai ter uma pena maior do que os autores. Entendeu, Alessandro? Como eu te falei que muitas vezes não é importante fazer essa modificação de partícipe para autor, o que pode ser interessante essa modificação? Que o autor, se o juiz entender que aquele cara não é um partícipe, ele é um autor, ele não tem nem direito a esse parágrafo primeiro aqui. Se o juiz entender o seguinte, a participação foi menor. Ele sendo autor, aí não tem nem direito a isso. É o que vai mudar. Mas, se o juiz já está tendendo a entender que o cara, se o juiz está na dúvida, veja bem, o juiz está ali naquela dúvida, naquele grau médio, se o cara é o autor ou partícipe. Você acha que ao final o juiz vai falar assim, não, você é partícipe, você tem uma participação menor? Claro que não, o juiz já está quase colocando o cara como autor, vai jogar que a participação dele é menor? Vai dar a pena dele lá e ele que responda. Tá bom? Deu para entender até aqui? Então, finalizando. Tranquilo? Mamão com maionese? Alguma dúvida? Vamos lá, gente. Momento de tirar a dúvida agora, antes da gente finalizar aqui o último conceito. Ninguém? Lidiane, você está me ouvindo? Só fazer assim para mim, para eu saber. Perfeito. Fiquei no começo. Falei, gente, o pessoal não está nem me ouvindo. Então, vamos lá. Agora eu quero dar um outro exemplo para vocês. Eu vou participar de um crime, de um furto. Vou participar de um furto. E aí os caras me chamam para ser o piloto de fuga, que eu dirijo bem, você é só o piloto de fuga. Beleza. Não vão me dar nem dinheiro, dividir o dinheiro do furto, não. Eles só vão me dar uma grana para ser o piloto de fuga, nem para participando da distribuição dos bens futuros, nem nada. Tá. Eu tô lá. Vai eu e 2 autores. Ok. Esses 2 autores entram na casa. Tá? E a casa, aparentemente, toda apagada. Então, eu fui do lado de fora, tudo apagado. Tá? Quando os autores chegam para furtar a casa, aquela casa que tem atrás, né, que normalmente é uma casa perto da piscina, tinha uma piscina atrás, e depois de um quiosque, alguma coisa assim, eles encontram a filha do dono da casa ali. Ela estava nadando, sozinha, com tudo apagado à noite. Eles vão e estupram essa menina. Okay? Eles estupram essa menina, e depois, o pai dela chega por trás, sem fazer barulho, a casa continua toda apagada. Ele chega, quando ele vê a situação, eles, para encobrirem, matam esse cara. Um segura a boca dele para não gritar, o outro dá facada e matam esse cara. Ok. Pegam dinheiro e vão para o carro e fugimos. No dia seguinte,
Estou eu lá, ganhei 20 real, né, o famoso 20 real, 20 realzão só para dirigir esse carro. No dia seguinte, estou vendo televisão e sai a notícia. Criminosos cometem estupro, latrocínio e tal. Vejo lá a menina estuprada chorando, pai morto. Okay. Gente, que crime eu, que estava dirigindo o carro, cometi? E aí? Vai cumprir só como que você dirigiu o carro. Mas que crime é esse? Vai cometer somente o crime inicial, o estupro, homicídio negativo. Por quê? Se na teoria monista diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas da excomunhada. Eu não estava lá? Eu não dirigi o carro? Todo mundo responde por tudo. Mas ele é partícipe. Partícipe, mesma coisa, teoria monista. O partícipe, a gente não tem teoria dualista. A gente tem a teoria monista. Quem de qualquer modo concorre para o crime? De qualquer modo. Eu dirigi um carro onde foi usado para tirar o dinheiro de um latrocínio pós um estupro. No caso, ele vai ter que provar que ele não teve participação nem no estupro e nem na morte. Mas o dinheiro ele vai ter ele pode, aí depende muito do juiz, o que o juiz vai alegar, se ele teve autoria nesses dois crimes. Porque ele conduziu o carro do mesmo jeito. Mesmo ele ganhando os 20 reais, né, igual você falou, né, uma quantidade só para dirigir, mas ele cometeu o crime. Sim. Mas o que eu estou falando com vocês vocês estão falando de justiça. Eu estou falando de lei. Muitas vezes a lei não é justa. O que eu estou querendo dizer para vocês ele dirigiu um carro que foi à fuga para um crime de latrocínio. E qualquer um, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas. Aí ele como nada. Vocês acham que ele vai responder só pelo furto, embora não existiu o crime de furto, nós vamos inventar o crime de furto para ele? Ou vocês acham que ele vai responder pelo latrocínio e tal, até pelo estupro, numa quantidade menor? Ele vai responder pelos crimes. Para resolver esse caso, gente, para não ter que ficar saindo fumacinha da cabeça, temos o parágrafo 1º. Temos o parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ser previsível o resultado mais grave. Nós temos... Parece que alguém está com o microfone aberto aí. Nós temos uma exceção dualista na própria teoria monista. Porque senão seria extremamente injusto, como a gente acabou de falar. Sim, então nesse caso ele caiu no parágrafo 2º. Exatamente. Então, nós temos uma teoria dualista no próprio conceito de teoria monista. Por que o nosso legislador fez isso, gente? Porque se ele traz, e aí por isso que nós chamamos a nossa teoria monista de teoria monista mitigada, ou flexível, ou maleável. Porque se ele traz teoria monista pura, esse motorista ia ter que responder por todos esses crimes. É por isso que ele não quis, nosso legislador não quis adotar a teoria monista pura. Ela é mitigada, ela é maleável, justamente para o parágrafo 2º. Então, o que quer dizer aqui, gente? E aqui não é só partícipe não, viu, gente? O autor também. Nós vamos praticar um crime, eu sou autor do crime. Vamos supor, eu e um cara vamos furtar uma casa. Eu entro, pego os bens ali junto com ele. Nós dois temos domínio do fato. Né? Eu estou furtando, eu estou subtraindo. Para qualquer teoria que você criar, eu sou autor. Eu entrei na casa, eu estou subtraindo. O cara também entrou na casa e está subtraindo. Ok. Vamos embora. Subtraímos, vamos embora. No dia seguinte, eu fui preso por latrocínio. Por quê? Porque sem eu ver, ele entrou num cômodo que tinha pessoas lá dormindo. Ele matou essas pessoas em silêncio, dormindo. Eu não sabia. E aí? Eu vou responder por latrocínio? Na teoria monista, sim. Pura, sim. Mesmo sendo.
Então, guardem que essa exceção dualista serve para o partícipe muito, né, a maioria das vezes, mas também serve para o coautor. Nesse caso, não. Eu só fui ali para cometer um crime menos grave. Então, se alguns concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena desse. Então, a pena que vai ser aplicada para mim é do crime menos grave, e não do crime, de todos os crimes que aconteceram, por mais graves que sejam. E aí tem o seguinte, a minha pena vai ser aumentada até metade se foi previsível. Exemplo, vamos lá. Eu sou partícipe de novo, estou só no meu carro. Os caras vão lá cometer um furto. Eu chego na casa e falo, gente, vamos lá, vou ficar aqui do carro e tal, mas é um furto só, né? Eu quero cometer um furto, né? Eu quero ser partícipe de um furto. Os caras, não, é furto. Quando eu chego na casa, tá cheio de gente na casa. Aí os caras, não, fica tranquilo, senhor, nós vamos entrar sem ninguém saber e tal, fica tranquilo. Cheio de gente na casa, casa movimentada, eu ouço uns gritos lá dentro, um tumulto danado. Gente, tinha como eu prever que aquilo seria um roubo, né? Que não seria mais um furto. O roubo é o furto com violência ou grave ameaça. Sai do artigo 155 e vem para o artigo 157. Teria como eu saber. Claro que eu quis participar foi de um furto, mas tinha como eu saber que aquilo ali que aconteceria seria um roubo. Então eu vou responder pelo furto, mas ao final eu vou ter minha pena aumentada até a metade. O juiz pode me dar a pena de furto e aumentar até a metade dela. Porque tinha como eu saber que o que ia acontecer ali ia ser um roubo e não um furto. Tranquilo, pessoal? Fernando, sim, pois não. Me parece difícil provar o contrário, né? Assim, por uma ação externa, acontece que o crime foi modificado pelo autor ali. Me parece muito difícil conseguir provar que o partícipe, na verdade, não tinha essa intenção, já que a motivação sempre vem do autor. Alessandro, deixa eu te contar uma coisa. Primeiro caso que eu trabalhei na minha vida, tá? Um rapaz chamou um amigo dele para pegar carne, furtar carne, ou roubar, dependendo da situação, de uma senhora na cidade de Ouro Preto, onde eu trabalhei, para fazerem churrasco no sábado. Os dois, o cara tinha acabado de fazer 18 anos há 2 meses, o que foi chamado. E aí, Alessandro, ele foi chamado, né, beleza. Aí ele falou, não, tá. Quando chegaram lá, Alessandro, a senhora estava em casa. O cara que chamou falou, não, ela é uma senhora, tem mais de 85 anos, era uma artista plástica famosa de Ouro Preto. Eu seguro ela e você pega a carne, beleza? Beleza. Ele foi pro quarto, segurou a senhora, o outro rapaz pegou a carne e foi embora. No dia seguinte, quando nós prendemos esse rapaz, sabendo por nós que o amigo dele não segurou a senhora, perdão, a velha, sacanagem. Ele estuprou, matou e pôs fogo na casa antes deles saírem. E aí, eu tinha certeza disso. Eu e minha equipe inteira tínhamos certeza que era isso que aconteceu. Os dois foram condenados por estupro, homicídio, ou latrocínio, né? E pelo estupro. Os dois. Então, o que você me falou aqui faz muito sentido. Justamente porque uma coisa é o mundo real, né? E outra coisa é o campo das ideias que nós estamos estudando. É quase impossível você conseguir sair para esse parágrafo segundo aqui. Porque, sabe por quê? Porque ele é banalizado, e tem que ser mesmo, tem jeito, pelos advogados. Todo advogado, quando tem concurso de pessoas, com autoria e participação, vai falar que o cliente dele quis uma participação menor. E um autor vai jogar para o outro, um vai jogar para o outro, vai tentar falar que não tinha domínio do fato, vai tentar virar só um partícipe, vai falar que teve uma participação menor, vai falar que quis cometer outro crime. Isso é natural. Por isso, é quase impossível de comprovar. Na regra, quase sempre o juiz condena todo mundo nos crimes fechados. Todos eles. Entendeu? A regra é essa. No dia a dia é isso. Mas a teoria... E aí aquilo, para resolução de questão, é o que a gente tem que saber. Se eu colocar uma questão para vocês, querendo participar de crime menos grave, querendo participar do crime e tal, é o que vale. Agora, no dia a dia, cara, muito difícil. Já havia acontecer? Já. O cara recebeu mensagem, só vai dirigir, tem conversa de WhatsApp, né? Nesse caso, é curioso porque o autor ou o partícipe aí, ele gosta da nossa investigação, porque quanto mais a gente investiga, melhor para ele, que a gente prova que ele não quis participar de todos os crimes. É o contrário do que os autores normalmente não gostam que a gente investigue, claro, né?
Mas nesses casos eles gostam, porque quanto mais a gente investigar, a gente pode chegar a provar isso com conversa de telefone, com às vezes escuta telefônica, conversa de WhatsApp, quando eles liberam celulares, e algumas outras provas você consegue provar que ele quis participar de um crime menos gravoso e que ele não tinha o domínio do fato, e que não foi ele que cometeu o mais grave. Mas a grande maioria das vezes, todo mundo responde por tudo. Até porque a grande maioria das vezes, assim, todo mundo sabia tudo que ia acontecer, é muito difícil. Ou mesmo que aconteça algo improvável no meio do caminho, todos eles concordariam com a atitude que o cara tomou. Alguns falam, você é doido, você não devia ter feito isso, mas nada a ponto de tentar impedir ou de que não quis participar daquele crime. Muito difícil. Sim, exatamente. Era como eu tinha mentalizado. Obrigado. É exatamente isso que eu pensei também. Nada. Alguma dúvida até aqui? Mamãozinho com maionese? Tranquilinho? Então vamos lá. Ninguém responda, por favor. Façam e mentalizem. Bom, gente, vamos lá. Na coautoria, preciso a existência de um agente com desconhecimento do dolo do outro? É isso? Sim ou não? Não. Acho que não. Um dos agentes sem o domínio do final do fato? É isso? Também acredito que não. Se nós tivermos um dos agentes sem o domínio final do fato, ele é um partícipe. Nós não temos coautores, temos um autor e um partícipe. Coautores, os dois. C. Um agente para indução do outro em erro? Não teremos também coautoria. A inimputabilidade de um agente? Gente, se um dos agentes é imputado, o outro comete crime sozinho, não é isso? O inimputável não comete crime. Um vínculo subjetivo entre os agentes? É isso, né? O liame subjetivo, o vínculo subjetivo. Aquela balançadinha de cabeça que um dá para o outro, vamos matar esse cara, vamos cometer esse crime. Ou a conversa entre eles, ou o planejamento. Para ter coautoria, exige, no mínimo, um vínculo subjetivo. Nem que seja no momento ali do crime. Perfeito? Letra E. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês lerem essa. E a gente vai resolver junto. Valdir e Júlio combinaram praticar um crime de furto. Assim ficando definida a divisão de tarefas entre ambos. Divisão de tarefas quer dizer coautoria, né, gente? Valdir entraria na residência do seu ex-patrão Cláudio, pois este estava viajando de férias e, portanto, a casa estaria vazia. Júlio aguardaria dentro do carro, dando cobertura à empreitada delitiva. No dia e local combinados, Valdir entrou desarmado na casa. Okay? E Júlio ficou no carro. Entretanto, sem que ele tivesse conhecimento, dentro da residência estava um agente de segurança contratado por Cláudio. Ao se deparar com segurança, Valdir constatou que ele estava cochilando em uma cadeira com uma arma de fogo em seu colo. Valdir, então, pegou a arma de fogo, anunciou o assalto e, em face da resistência de segurança, findou por atirar em sua direção, lesionando-o gravemente. Depois disso, subtraiu todos os bens que guarneciam a residência. Nessa situação, deve-se aplicar a Júlio a pena do crime de furto, uma vez que o resultado mais grave não foi previsível. E aí, sim ou não? Correto. Alguém discorda? Sim. E aí, gente, alguém discorda? Alguém acha que é errado? Eu acho que é errado. Quem acha que está errado? Perdão?
Mesmo que Ronaldo? foi previsível, mas aconteceu, ué. O que, Ronaldo? Mesmo que foi mas aqui, previsível, ó, mas aconteceu. entendi. Mas veja, Ronaldo, olha aqui. A gente pegando o parágrafo segundo. Se algum dos concorrentes quis participar de crimes menos graves, será aplicada deste. Essa pena será aumentada na hipótese ter sido previsível. Então, nesse caso, nem previsível era, porque os dois entraram desarmados. Imagina você está lá do lado de fora, você vai furtar uma casa. Você e seu amigo vão desarmados. Furto total, não tem violência, nem nada, são desarmados. O cara entra, só que lá dentro, um cara tá armado e dormindo. Ele pega a arma desse cara e lesiona esse cara. Causando, aí vai ser um roubo, né? Porque ele teve violência. Como que você lá fora vai imaginar que o seu amigo ia entrar e ia conseguir tirar uma arma e conseguir... É muito imprevisível. Se ele já entrasse armado, podendo ter gente, vocês não têm certeza se está vazia a casa ou não, aí tudo bem falar que, né? Mas nesse caso, o cara entrou desarmado, você ficou lá fora esperando o carro, o cara sabia que o patrão estava viajando, qual a chance disso acontecer? É mínimo. Então, nesse caso, o resultado mais grave não foi previsível. Né? Um vai responder pelo furto e o que atirou vai responder pelo roubo. Vamos lá. Gente, necessariamente, autores partícipes recebem penas idênticas, tá certo isso? Nós temos aqui, né, o princípio da culpabilidade, cada um responde segundo a sua culpabilidade. As pessoas não são iguais, né? Duas pessoas podem cometer exatamente o mesmo crime e um pegar a pena máxima, outro pegar a pena mínima. Tá? Então isso aqui é impossível para coautor, para partícipe, para tudo. É quase impossível que dois autores peguem a mesma pena, quase impossível. Penas, respectivamente, mais e menos graves. Então, o autor recebe uma pena mais grave e o partícipe uma pena menos grave? É isso? Alguém marcaria isso aqui? Marcaria sim. Marcaria sim. O Marcos marcaria C. Beleza, Marcos. Alguém marcaria essa B aqui, gente? O autor recebe uma pena maior e o partícipe uma pena menor? Essa questão fez muita gente errar, porque muita gente marcou essa letra B aqui. Porque 90% dos casos é isso aqui mesmo. Mas não é o que a lei diz. Isso é o que vai acontecer. Mas não quer dizer que tenha que acontecer. Que é assim. Tá? Mas você acabou de falar pela gravidade da culpa. Exatamente, o que eu estou falando. Muita gente erra porque a B está errada. Não necessariamente o autor vai ter a pena maior do que o partícipe. 99% das vezes vai ter. Porque o cara só participou e outro autor. Mas não necessariamente. Eu expliquei para vocês que o partícipe pode ter a pena até maior que o autor. Em alguns casos. Tá? C. Penas respectivamente menos e mais graves. Pode acontecer. Né? O autor pode ter uma pena menos grave do que o partícipe. Mas também não é a regra. Penas igualmente graves, mas de espécies distintas. Gente, quem acha que é essa aqui? Letra D. A letra D é a teoria dualista. O que a letra D está dizendo? A pena deles pode ser grave do mesmo jeito, mas um responde por um tipo de crime de pena, outro de outra espécie. Então, um vai responder por privativa, pena restritiva de direito, outro privativa de liberdade. É isso que fala a lei, gente? A lei fala que todo mundo que concorre para o crime responde as penas a ele combinada. E a letra E, penas igualmente graves, salvo se tivesse força. A pena dos dois é a mesma, o mínimo e o máximo, porque os dois cometem o mesmo crime. Aí vai depender da culpabilidade. Um teve maior culpabilidade, outro menor culpabilidade. Exatamente, letra E. É de Esther, que eu acho que está querendo falar comigo e não está conseguindo. Fala, Esther. Não, desistiu. Não, é um microfone aqui que tem hora que eu dou uma bagunçada. Ah, sim, tudo bem. Mas tá tranquilo. Tranquilo, tá. Vamos lá. Bom, gente, findado. Nossa última aula. O que eu quero olhar com vocês? Vamos aí olhar a nossa prova. O que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar vocês darem uma olhada nos slides e tal, e qualquer dúvida me mandarem. Na quarta ou quinta-feira,
eu já vou mandar os slides para vocês agora, né, amanhã. Vocês têm as aulas no YouTube. Vou parar de gravar aqui. Na quarta ou quinta-feira,